Deus tem algo especial reservado para a tua família nesse mês de maio. Amém? Vamos receber o pastor aqui, Renato, que está aqui com uma palavra que brota do trono de Deus para a tua vida. Amém? Boa noite, queridos. Eu tenho que me acostumar a não estar segurando o microfone, né? Minha mão está assim nervosa para lá e para cá. Mas eu convido vocês que estão aqui a se assentar, você de casa também. Tome seu assento. Glória a Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. É muito bom estar na companhia dos irmãos, né? Ainda que de maneira online, né? Nós aqui, vocês aí. Mas é bom estar na presença, né, do nosso Deus, é bom estar na companhia dos irmãos que estão aqui conosco, né, nesse pequeno grupo de vida, né? Aqui, metade do grupo está aqui, a outra metade está aí, do outro lado, né, na sua casa. E, pastor Gilson, domingo, né, durante a sua ministração, né, que o senhor falou sobre semeadura, né, eu bebi daquela fonte. Deus me abençoou sobremaneira. Eu creio que tem abençoado também a vida dos irmãos que participaram do culto pela manhã. E Deus ministrou no meu coração, né, a palavra que eu estaria ministrando, né, nessa quarta-feira. Na realidade, a gente não vai estar falando especificamente da semeadura, né, mas dando continuidade, né, ao que o pastor Gilson desenvolveu no domingo, né. Aí eu pediria para os amados... Está abrindo aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E eu vou ler do versículo 21 ao 25. Nós vamos tratar sobre a parábola da candeia. E foi tão lindo, sabe, porque... em meio a tudo aquilo que Deus falou, e falou tremendamente no domingo, se você tiver a oportunidade de beber dessa fonte também, de assistir a pregação, está lá no YouTube, assista sim. A parábola da candeia, queridos, ela dá continuidade, né? Dá continuidade ao que foi ministrado, né, com relação à semeadura, mas ela traz uma revelação, né? Eu arrisco a dizer que foi uma iluminação, né? Porque na realidade a palavra já foi nos revelada, né? E Deus assim me iluminou de tal forma que eu comecei a buscar alguns livros de estudo que a gente tem, e Deus foi falando assim comigo tremendamente, sabe? Mas vamos, né? Eu estou tentando fazer uma introdução para os irmãos. Vamos ler, né? Vamos ler esses versículos. Marcos 4, né, no versículo 21, do 21 ao 25, né, diz assim a palavra de Deus. Também lhes disse, isso porque está seguindo aqui uma explicação da parábola da semeadura. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O tema que eu trago para essa mensagem é curioso. É palavra de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Palavra de Deus. Porque, em muito, quando nós pegamos essa parábola, nós tendemos a utilizá-la de maneira tal que não temos essa observância, né? Nós identificamos de uma outra forma as figuras que são utilizadas nessa parábola. Mas Deus, sabe, pela sua infinita misericórdia, me trouxe revelação, né? Uma iluminação, melhor dizendo. Você veja bem, no versículo 11, né,
essa parábola está fazendo uma conexão, né? Conexão com a parábola do semeador, conforme a gente já, né, trouxe para os irmãos. As parábolas, queridos, por si só, elas querem trazer verdades, né, de uma maneira figurativa, né, de tal forma que ela nos coloca a pensar, né, a pensar. E a gente pensando naquilo que está sendo liberado de maneira figurada, nós somos estimulados a buscar uma intimidade com Deus, né? A buscar o que está sendo ministrado ali. Por que Jesus falou daquela forma, né? E nesses momentos que nós temos essa busca de Deus, são momentos esses que nós nos entregamos, sabe? Nós queremos alcançar aquilo que está sendo ministrado através da palavra de Deus, através da parábola, né? Jesus, a palavra de Deus, melhor dizendo, ela é uma verdade escondida, pronta para ser revelada, pronta para ser encontrada, né? Em muitas oportunidades, Jesus falou por parábolas, porque tinha um real motivo para isso, né? Nem todos conseguem nos dias de hoje entender o que está escrito na Bíblia. E é algo maravilhoso, porque o que está escrito na Bíblia são para aqueles que buscam a Deus. O ímpio, querido, ele vai ler e não vai entender. A letra por si só, ela mata. Agora, se aquela pessoa que teve um encontro com Deus e que se coloca totalmente disponível a Deus e se entrega e pede direção do Espírito Santo, aí ela bebe dessa fonte. Aí a palavra, ela se revela. A palavra, ela se revela. Os mistérios concernentes ao reino de Deus, eles estão prontos para serem revelados. Prontinhos. Está tudo pronto, querido. Está tudo aqui, ó. Eu falo muitas vezes nas oportunidades que nós temos de ministrar a palavra de Deus, que o folhear da Bíblia é algo sobrenatural. O folhear da Bíblia, queridos, é Deus falando conosco. Sabe, Jesus falou por meio de parábolas. E muitas contribuições para a nossa vida espiritual estão registradas em cada parábola dessa. Foi uma maneira toda especial que Deus deixou para cada um de nós termos esclarecimento da sua palavra. E aí eu tive esse encontro aqui com a parábola da candeia. Você veja no versículo 21, eu vou fazer uma exposição aqui desse parágrafo, né, contido aí do versículo 21 ao 25, mais especificamente no verso 21, nós temos algumas palavras que saltam aos nossos olhos. Nós vemos aqui a candeia. Vem porventura a candeia. O que seria candeia, senão uma lamparina? Uma lamparina. Eu procurei no dicionário, poderia ser um objeto de barro, né, com uma vela na ponta. É um instrumento, um objeto para trazer iluminação. Isso é uma candeia. E aí, instantaneamente, eu fiz a ligação com a Bíblia, a palavra de Deus. Porque aqui, quando Jesus Cristo, ele aponta para a parábola do semeador, ele está continuando. E quando Jesus, ele fala sobre o semeador e a semeadura, né, que o semeador saiu a semear e está semeando a palavra de Deus. Se você reparar no versículo de número 11, Jesus ali está compartilhando a parábola. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo isso ensina por meio de parábolas. E aí, se eu fizer essa ponte do versículo 11, trazendo para o versículo 21,
ele continua: também lhes disse: vem porventura a candeia, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? O que seria esse alqueire? Senão um cesto ou um saco? Você imagina uma vela, eu vou figurar aqui como uma vela, a candeia, e um vaso por sobre aquela candeia, aquela vela, vai suprimir aquela luz. Não vem antes para ser colocada no velador? Nossa, o que é isso? O que é um velador? Senão um suporte onde se coloca o candeeiro ou a vela. Queridos, esse suporte, esse velador, sou eu, é você, é cada um de nós. Sabe, a candeia, a palavra de Deus, ela vem não para ser colocada debaixo de um cesto, debaixo da cama, ou na sua estante de maneira figurada, fixa no Salmos número 91, ou entre os livros, intocada, cheia de poeira. Não, não. A Bíblia, a palavra de Deus, é para ela ser colocada em lugares que vão provocar luz. É no seu coração, é no seu ser. É para ser folheada, querido. É para ser ingerida. A Bíblia sendo ingerida, a palavra de Deus dentro de você vai produzir vida, e vida abundante em Cristo Jesus. E quando eu falo no versículo 21, e é essa a primeira característica que eu queria trazer para os irmãos, a palavra que está sendo colocada aqui no versículo 21, é a palavra como luz. Eu estou pregando sobre a palavra de Deus, querido. A candeia é a palavra de Deus, pronta para ser iluminada, pronta. É isso que o Senhor Jesus Cristo queria trazer para aquelas pessoas. A palavra de Deus. A característica desse versículo é a luz. E quando eu falo em luz, querido, eu sou levado, sabe, no Salmo de número 119, no versículo 105, você não precisa abrir, mas anota aí. Eu falei para minha esposa hoje, olha, eu vou ensinar um pouquinho hoje, eu vou dar uma de professor. Tá, pastor Zé Luiz? Eu vou dar uma de professor hoje. Né? Diácono Alexandre está me observando. Salmo 119, no versículo 105, eu falei sobre candeia, e aqui o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A candeia, a palavra de Deus, é para iluminar, querido. É lâmpada para os meus pés, é para iluminar o meu caminho, é para trazer luz às trevas, é para nos guiar, para não deixar que nós venhamos a tropeçar. Precisamos pegar essa luz e dar suporte a ela. Precisamos sim ser esse velador, expor bem a palavra de Deus. É isso que Jesus quer de mim e de você. Sabe, querido, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 2, Paulo, muito bem instruído pelo Espírito de Deus, ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Queridos, como podemos ser crentes e não absorvermos da palavra de Deus? Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire?
Uma vez crente, uma vez cristão, querido, nós temos o dever de conhecer mais profundamente o nosso Deus e torná-lo conhecido. Porque é isso que Deus quer de mim, de você. Porque se assim nós não o fizermos, nós estamos sendo esse alqueire, esse cesto que abafa a palavra de Deus. Queridos, nós temos que ser esse velador. Em todo momento expor a palavra de Deus, expor a luz que está em nós. Essa é a primeira característica que eu vejo nesse parágrafo, nessa parábola que fala da candeia, a palavra como luz. A palavra de Deus como luz para a nossa vida. A segunda característica que eu queria trazer para os irmãos seria a palavra revelada. Versículo de número 22, eu vou ler aqui novamente. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Muitas vezes, queridos, usamos esse versículo de maneira isolada para algo que Deus quer revelar à sua igreja, ou mediante uma situação que está escondida e que não vem de agrado ao nosso Deus, e nós colocamos daquela forma: nada fica oculto, senão por ser revelado pelo nosso Deus. E Deus faz assim, dessa forma, sim, Ele revela, mas o contexto que esse verso 22, que Jesus Cristo está colocando aqui através dessa parábola, Ele está fazendo, queridos, menção à palavra de Deus. Nada fica oculto na palavra de Deus que não seja revelado. A Bíblia por si só, quando você toca nas Escrituras e você se entrega totalmente àquela leitura, pedindo: Deus, fala comigo, a Bíblia se revela. Nada fica oculto. A leitura da Bíblia, queridos, ela traz transformação na nossa vida. E não somente a leitura, mas o colocar em prática. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Queridos, a Bíblia, ela se revela de tal forma que seus pecados são perdoados. A Bíblia, ela se revela de tal forma que as suas enfermidades são curadas. As boas obras, elas trazem luz. E a Bíblia, ela se revelando a você, você é induzido, você é praticamente arremessado a praticar as boas obras. Porque sim, a fé sem as boas obras é uma fé morta. A palavra de Deus, para muitos, ainda está oculta. Quantas não são as vezes, pastor, que irmãos chegam para a gente, não é isso, pastor Zé Luiz? Pastor, não estou conseguindo ler o que está escrito aqui. Irmãos nossos, crentes em Jesus Cristo, queridos, essa palavra está pronta para ser revelada. Deus não se revela tão somente para o teólogo, para o pastor, para o bispo. Deus se revela para o humilde de coração, para aquele que se arrepende e diz: sim, Senhor, fala comigo nessa noite. Sim, Senhor, fala comigo.
Eu quero escutar a sua voz. E aí no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele é o Verbo. O Verbo, ele é a palavra de Deus. A palavra revelada é Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Todas as coisas, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é Deus. É a palavra revelada. Nada fica oculto, senão para ser manifesto. Queridos, a palavra de Deus, ela precisa ser manifestada na sua vida. Em meio a essa situação que nós vivemos, nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos exercitar tudo aquilo que nós estamos sendo ministrados ao longo da nossa carreira, do nosso bom combate. Afinal de contas, nós lutamos o bom combate. E para permanecer firme nesse bom combate, guardar a fé, nós não podemos não esquecer das Escrituras Sagradas. Porque a palavra já nos foi revelada. Precisamos exercitar. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, é palavra revelada. Em meio à leitura da palavra, em meio ao que Deus está ministrando ao teu coração, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ei, querido, ei, querida, fica em depressão não. Você é filho de Deus. Você tem autoridade para expulsar isso do teu corpo físico, das tuas emoções. Você tem direito a uma vida abundante em Cristo Jesus. A palavra já te foi revelada. Levanta a tua cabeça. Jesus Cristo já levou todas as suas enfermidades na cruz do Calvário. Tome posse. Exercita a tua fé. Esse tempo que nós estamos vivendo, querido, nós temos que passar por isso. Mas não é o fim. Fica tranquilo, não é o fim. Ainda irão acontecer muitas coisas. Mas Deus é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. E para isso Ele nos deixou a palavra revelada. Jesus Cristo quer se manifestar na sua vida, querido. É a segunda característica, a palavra revelada. Eu quero fazer uma exposição agora do versículo 23. A palavra de compromisso. Versículo 23, vamos ler. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nossa, Jesus, como gostava dessa expressão. Se você reparar, versículo 9, na parábola do semeador, Jesus termina
da seguinte forma: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ir para Apocalipse, nas cartas enviadas às igrejas da Ásia, lá está escrito ao final de cada uma, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Jesus falou comigo, sabe, tremendamente. Isso é uma palavra de compromisso. De compromisso. Porque eu e você, queridos, nós fomos chamados para ser comprometidos com o reino. E aqui ele afirma: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se essa parábola da candeia, Jesus está falando da sua palavra, que tem que ser colocada num velador e ser exposta e ser luz, para clarear, para libertar do pecado. E se nós somos esses instrumentos para colocar essa luz em evidência, Jesus nos chama para um compromisso. Quem tem ouvidos, ouça. E isso se conecta, pastor Gilson, com a parábola da semeadura. É isso que Jesus queria trazer. Eu falo-vos sobre o semeador, aquele que saiu a semear, e que a semente foi colocada em terras diversas. E nós temos que fazer esse papel de instrumento para que a boa semente seja liberada. Jesus nos chama ao compromisso de pregar o Evangelho, querido, de anunciar boas novas, de publicar o Evangelho, querido. Nós temos que ser boca de Deus. É isso, boca de Deus. Não se envergonhe de você abrir a boca e falar que é crente. Eu sou crente sim, graças a Deus. E fala, e pregue incessantemente, inculque a palavra de Deus nos seus, na sua família, nos seus parentes, com seus vizinhos, no seu trabalho, na sua faculdade, incessantemente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E sabe, essa palavra está cheia de conexão. Eu comecei a viajar para lá e para cá, e o Espírito me falou: não, vá lá em Mateus, vai na grande comissão. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus Cristo ressurreto, Ele nos deixa a grande comissão. Mateus 28, 19, Ele diz assim para os discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, está aqui a conexão da grande comissão com o velador, que sou eu, é você, com a palavra de Deus, com a candeia, com a luz que precisa ser revelada. Não precisamos ser iguais àqueles que são tão somente ouvintes, mas não praticantes. É uma palavra de ensino, sim, mas é de exortação.
Tiago capítulo 1, no verso 22, fala justamente sobre isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqueles que escutam e não praticam, são esses que pegam a candeia e colocam debaixo do alqueire. São esses onde o semeador saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho. São esses que a semente caiu em solo rochoso e não frutificou, porque são simplesmente ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela se conecta, ela se completa. Então, sim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja ouvinte e praticante da palavra de Deus. Essa é a terceira característica. A palavra como compromisso. A palavra como compromisso. Continuando com a nossa exposição e chegando à quarta característica que eu quero retirar desse texto. Versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa característica eu vejo como uma palavra de juízo. Sim, juízo. Porque se você se conectar novamente à parábola do semeador, se não fizer o que te foi liberado, será retirado e se dará ao que tem mais. Eu estou fazendo referência à parábola dos talentos, que na realidade tem o mesmo contexto. Queridos, a sua semente, ela tem que produzir 30, 60, 100 por um. Ou seja, nós temos o comprometimento de levar a palavra revelada, de propagar o Evangelho. Nós temos o incentivo da parte do Senhor Jesus, quando Ele nos afirma aqui: pois ao que tem, lhe se dará. E isso me leva, queridos, à nossa coroa de glória que nos espera. Eu quero, queridos, a minha coroa cheia de pedrinha, não por orgulho próprio, porque o orgulho não entra no reino de Deus, mas sim por serviços prestados ao reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado sobremaneira a todo tempo, através da minha vida. Não sei se você pensa dessa forma, mas é isso que o Senhor Jesus Cristo está liberando aqui no verso 24 e 25. Quanto mais, querido, conhecimento você tiver de Deus, mais generosidade da parte de Deus você vai ter. Quantos estão entendendo? Eu não sei se eu acabo utilizando palavras muito
né? Mas, querido, se você busca mais a Deus, cada vez que você busca mais, você está ali aprendendo. Deus, mediante a tua obediência, Deus derrama bênção sobre a tua vida. E sim, cada vez que você sai para propagar o Evangelho, você está levando a semente de Deus para produzir, para frutificar 30, 60, 100 por um. E aí esse juízo, ele entra justamente como bem-aventurança na sua vida. E eu estou falando tão somente para aquele que escutou, que está com os ouvidos atentos e está propagando o Evangelho e está praticando os ensinamentos. Eu não quero nem fazer menção àquele que não tem, porque aqui é bem claro, porque diz assim: até o que tem lhe será tirado. Misericórdia, misericórdia. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre de nós, em algum momento da nossa carreira como cristãos, nos esquecermos dele, nos esquecermos da palavra de Deus, e aquilo que nós temos ser tirado de nós. Eu já estou terminando, queridos. A mensagem do reino, ela precisa ser propagada. A mensagem do reino de Deus, ela precisa ser propagada. Que nós possamos ouvir e pregar a mensagem de Deus, a mensagem correta. Que nós possamos tirar ensinamentos da palavra de Deus. Que nós possamos praticar esses ensinamentos. E como hoje eu estou cheio de conexões, ponte para lá, ponte para cá, eu vou te levar lá em Mateus agora. Abre comigo lá. Volta um pouquinho, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo de número 14. Os discípulos, a luz do mundo. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo, queridos. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos a luz que ilumina. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Eu não sei se você que está aí do outro lado, na sua casa, diante do seu computador, do seu tablet, do seu celular, da sua televisão, eu não sei se você tem essa palavra revelada dentro de você. Essa palavra que se chama Jesus Cristo.
Se você que está me escutando aí, foi tocado pelo Espírito de Deus, e como é que é isso? Se você sentiu seu coração arder, querido, é porque Jesus está aí do seu lado. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração, conforme aconteceu com aqueles 2 homens que iam em direção a Emaús. Se você, querido, não tem Jesus ainda dentro do seu coração, eu quero orar por você nessa hora. Se você se identificou com essa mensagem, coloque a mão no seu coração. E você também, que andou pelo caminho da vida e por algum motivo houve um distanciamento, você se desviou para a direita e para a esquerda, se afastou do caminho de Deus. E de hoje, de igual forma, foi tocado pela palavra de Deus, foi tocado e quer ter acesso à candeia de Deus, a luz que ilumina. Coloque a mão no seu coração. Eu não estou te vendo, mas o Espírito de Deus, Ele está ministrando sobre a tua vida nessa hora. E você que está com a mão no coração, eu vou estar orando com você agora. Eu vou estar falando algumas palavras aqui. Os meus irmãos que estão comigo aqui no altar vão estar me ajudando e repetindo, juntamente com você, que está recebendo a Jesus Cristo na sua vida, nessa hora. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, Deus. Amém. É uma oração simples, querido, mas é uma oração no qual o seu coração, ele foi iluminado. Ele foi iluminado. A luz que ilumina adentrou o seu coração. A candeia está sobre o velador, que é você. Não perca essa luz. Não perca essa luz. Não sai do caminho. Não. Eu te abençoo nessa hora. Eu abençoo a tua vida. Você que recebeu a Jesus Cristo nessa hora, que voltou para a casa do Senhor, permaneça firme, querido. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, você que tomou essa decisão, aí mesmo na live tem o telefone da nossa igreja. Entre em contato conosco. Entre em contato. Nós queremos te conhecer, cuidar de você. Cuidar de você. Cuidar de você. Deus é bom, queridos. Em todo tempo, Deus é bom. Nós estamos terminando. A palavra foi ministrada. Eu queria terminar cantando louvor, pastor Zé Luiz. Você nos ajuda? Aproveitar, tomar carona nisso aí. Isso. Ramos, você é demais, hein? Para que eu pudesse te
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Para adorar-te e para prostrar-me e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus, nós te pedimos, Senhor, alcança cada um de nós, alcança o teu povo, ó Deus, que foi com certeza alcançado pela tua palavra. Que sim, ó Deus, possamos ser luz nesse mundo, ser, ó Deus, esse suporte para a tua candeia, ó Deus, a tua palavra ministrada, a tua palavra revelada. Ó Deus, nós tomamos posse do que o Senhor já liberou para cada um de nós. Nós tomamos posse, nós queremos sim seguir adiante, exercitar tudo aquilo que o Senhor tem entregue para cada um de nós, o sacerdócio. Afinal, ó Deus, o Senhor pagou um alto preço naquela cruz, para que eu e meus irmãos pudéssemos ter acesso direto ao Pai, e sim exercer autoridade para declarar o teu nome, para ir a toda nação, a todo povo, a toda criatura, e pregar o teu evangelho. Que sim possamos exercitar esse sacerdócio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda cada um de nós a termos sim intrepidez na tua palavra. Tira de nós, ó Deus, todo espírito de timidez. Ó Deus, vem, ó Deus, dá a cada um de nós intrepidez para sermos tua boca, para anunciar as boas novas, a sermos luz, a sermos sal para esse mundo. Sal, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos sobre a tua vida, nessa hora, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que perdoa, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra de Deus. Seja ricamente abençoado, querido, ricamente abençoado. Que essa palavra que foi liberada nessa noite venha frutificar sobre a tua vida, e que o semeador que saiu a semear encontre em teu coração uma terra fértil, e que sim venha produzir a 30, 60, a 100 por um. Eu te abençoo nessa hora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu